Não são os traumas que nos trazem sofrimento, mas os sofrimentos que nos traumatizam. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é o trauma, como os traumas acontecem, quais são os efeitos do trauma e como tratá-los. Então, se você tem algum sintoma que persegue você, que você até hoje não conseguiu resolver, ele pode ser decorrente de um trauma que você viveu na sua infância e nem desconfia. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar como você vai descobrir e principalmente como você pode tratar todos os efeitos de um trauma. Eu sou a Fabiana Fux, eu sou psicóloga, master coach, mentora e palestrante. E esse canal foi desenvolvido para ajudar você a se desenvolver como pessoa e como profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já inscreva-se e ative as notificações. Clica nesse sininho para deixar o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para você e para te avisar sempre que eu fizer um novo vídeo. Bom, então vamos para o conteúdo, porque esse é um tema muito extenso. Vamos lá. O que é um trauma? Trauma é todo evento que gerou uma situação dolorosa, que traz sequelas, efeitos decorrentes daquele acontecimento. Então, o que é um trauma para um, não necessariamente é um trauma para uma outra pessoa. Então, uma situação traumática, ela vai trazer uma memória dolorosa. Sempre que eu pensar naquele evento, vai me trazer um incômodo. Toda vez que eu tiver uma experiência que me associe, que me faça lembrar, pode me trazer um mal-estar. Então, é uma memória marcante devido a um acontecimento. Agora, esse acontecimento, ele pode ser externo, como pode ser algo interno, algo a partir das minhas experiências. Então, as crenças podem ter o efeito de um trauma, as crenças limitantes podem ter o efeito de um trauma. E os fatores externos, eu assisti um assalto, eu assisti uma cena de violência, eu vivenciar ou ouvir uma história que me impactou, ou uma outra pessoa que eu conheço pode causar efeito traumático. Então, eu vou te contar aqui algumas histórias para exemplificar histórias traumáticas. Agora, o que é interessante? Tudo vai depender do modelo de mundo da pessoa, da criança, do adulto. O que é o modelo de mundo? O ambiente familiar, a cultura familiar, as crenças familiares aonde aquela pessoa cresceu. Isso forma o modelo de mundo daquela pessoa. Então, uma criança que cresce em meio à violência, talvez se for testemunha de uma cena de violência, não vai ficar traumatizada. Mas uma criança que viveu numa bolha de proteção pode ficar traumatizada com uma cena de violência, sim. Vai depender de todo o arcabouço de crenças e de contextualização daquele ser, tá? Bom, o que mais que é importante a gente falar sobre o trauma? Quais são os efeitos que uma experiência traumática pode trazer? Podem ser diversos. Pode ser manifestações no corpo, manifestações de ansiedade, manifestações principalmente na autoimagem. A autoimagem pode ser afetada de forma muito acentuada, ou seja, a autoestima de uma pessoa pode ser severamente influenciada devido a um trauma. Depende do trauma, depende de uma série de coisas. Os medos, as fantasias, a ansiedade, como eu já falei, é muito comum. Muito comum pessoas terem quadros ansiosos devido a situações traumáticas. Tanto a depressão quanto a ansiedade, elas são muito decorrentes a situações traumáticas. A falta de controle emocional. Eu não sei lidar com algo. Por quê? O trauma, ele vai lá num lugar da nossa mente que deixa a gente completamente sem segurança, sem controle emocional. E é justamente por isso que é tão importante tratar. Um dado importante: quando a gente nega aquela manifestação e tenta esconder aquele acontecimento, aquele evento traumático, a gente nega e a gente bota para debaixo de um tapete, sabe o que acontece? Tudo que a gente nega expande. Então, é muito comum
Ah, doeu, incomodou, remexeu. Eu não quero olhar para isso. Eu vou e boto debaixo do tapete. O problema é que amanhã eu tropeço no tapete. Então a melhor forma de cuidar de um trauma é tratando, é encarando. E é muito importante fazer com ajuda profissional. Porque se você remexe o trauma sem cuidado profissional, você pode piorar a situação. Você está se identificando? Você conhece alguém que já viveu uma experiência traumática? Ou você já viveu uma experiência traumática? Eu poderia ficar falando aqui diversos exemplos. Manifestações de abuso, manifestações de violência doméstica, manifestações de bullying, manifestações de violência na rua, assaltos. Posso falar uma infinidade de acontecimentos, mas eu vou fazer o que com isso? Eu vou trazer à tona a sua memória, e é aí que mora o problema. Primeiro, me deixa saber se você está curtindo o conteúdo desse vídeo, apesar dele mexer muito com as emoções. Me deixa saber se está sendo relevante, porque quando você dá o seu like, você me dá o feedback, a informação de volta de que o que eu tô falando para você faz sentido, ou pelo menos você se interessa. Porque eu gosto muito de dizer que o vídeo é uma via de mão dupla. Eu tô emanando uma energia para ir, eu parei, me preparei, estudei para poder falar para você, e quando você me dá o seu like, eu fico sabendo que de alguma maneira o que eu preparei chegou até você. Bom, agora vamos continuar, porque o mais importante está por vir, que é como tratar. E por que é o sofrimento que traumatiza? Olha só, cada vez que a gente lembra do evento traumático, cada vez que a gente traz a experiência na nossa memória, o que é que acontece? O nosso cérebro, ele não distingue o real do imaginário. Não distingue. Tanto que, quando a gente tem uma imaginação de estar num lugar incrível, vivendo uma experiência incrível, é como se a gente estivesse realizando aquilo. Fica a dica aí de um exercício poderoso. Mas, do mesmo jeito, quando a gente vai no passado e lembra de uma experiência ruim, de uma experiência traumática, o nosso corpo sente quimicamente tudo que você viveu naquele momento. Ou seja, cada vez que você lembra, você produz aquela química. Então, vamos dar um exemplo aqui. Uma mulher que foi traída. Cada vez que ela lembra da traição, ela sente a química da traição. E aí, aquilo, quanto mais a pessoa sente, ela vai se retroalimentando com aquela química. Você já parou para pensar no efeito a longo prazo disso? Adoecimento. É muito adoecimento psíquico e físico. Porque toda essa rejeição repetidas vezes traz um ressentimento que afeta a autoimagem, o amor por si, a forma como você vai se relacionar com as pessoas, a sua postura diante da vida, o seu posicionamento, afeta a sua saúde física. Então, olha o que eu tô falando pra você. É o sofrimento que vai afetar de verdade. É o sofrimento que traumatiza. Então, primeira coisa que você precisa parar agora é para de ficar lembrando do acontecimento ruim. O passado, ele não é morada. O passado é passagem. Você passou por ele, você aprendeu com ele, agora você vai rumo ao futuro. Foca no presente. Foca no aqui e agora. Então, melhor caminho para tratar o trauma é olhando para ele, é cuidando dele com amor e com carinho, procurando ajuda profissional para poder fazer um trabalho de ressignificar aquela experiência. É contar aquela história de uma forma saudável. Mas, Fabiana, como é que isso é possível? Vem para psicoterapia que eu vou te dar a mão e vou te ajudar. O vídeo, ele pode ser informativo. Eu digo que é psicoeducacional. Porém, aqui não é um tratamento no vídeo. Eu não posso fazer no vídeo junto com você. Mas se você me mandar uma mensagem que você encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, eu vou poder pegar na sua mão e ajudar você a ressignificar os seus traumas e as suas dores.
Bom, gente, estamos chegando ao final desse vídeo. Eu quero saber, o que eu falei aqui pra você fez sentido, foi relevante? Deixa o seu comentário e eu vou amar saber o que você achou. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, o Instagram tá aqui, ó, @fabianafux.psi. Lá você vai saber muito mais da minha vida pessoal e profissional. E entre para o meu grupo no WhatsApp, Domine Sua Mente. Aqui embaixo você consegue falar comigo. Gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!